Boa noite a todos vocês que estão seguindo Gesa, muito obrigada. Estamos aqui agora, mais uma vez, iniciando uma live, no Instagram, sobre a doutrina espírita, a doutrina consoladora. E nossa missão é essa, levar a palavra, do espiritismo a todos que queiram buscar novos conhecimentos. Na verdade, nosso objetivo não é transformar ninguém em espírita, é levar o conhecimento, a reflexão, dos temas tão profundos. E hoje nós temos nossa convidada Célia Guimarães, que vai falar sobre o poder transformador da prece. Mas para isso eu conto com a ajuda de vocês. Vocês aí nos comentários vão dizendo como é que tá o som, se estão escutando direitinho. Se quiserem fazer perguntas para ela, também pode no decorrer da live. A gente vai estar aqui conversando, batendo um papo sobre esse tema. E vocês também podem estar colocando, sugestões ou perguntas, questionamentos. Falar também sobre o que sentem, sobre o que é a prece. Vamos estar aqui juntinhos. Então, vou aqui chamar a nossa convidada de hoje, Célia Guimarães. Deixa eu ver se ela já está aqui online. Para a gente iniciar a nossa live de hoje. Deixa eu ver, acho que ela ainda não chegou ainda. Então vamos aguardar aqui a Célia, ficar online. Boa noite, Celimar, boa noite, André, Selma, a todos vocês que estão chegando aos pouquinhos. Muito boa noite, Selma. Vamos aguardar ela chegar. Enquanto ela não chega, vamos falar um pouquinho sobre o GESA. O GESA é o Grupo Espírita Sementes de Amor. Ele está localizado ali no bairro de Cosme de Farias, aqui em Salvador, Bahia. No momento, nossas atividades estão suspensas, devido à pandemia, devido à maior segurança. Mas continuamos com nossas atividades online remotas. Continuamos também com a doação de cestas básicas, para a comunidade de Cosme de Farias. Você que nos assiste, você que nos acompanha, se quiser doar, qualquer importância para ajudar nessa doação de cesta básica que ocorre uma vez por mês, procura nos nossos canais, das redes sociais, os nossos contatos, as informações de conta bancária e faça esse pequeno gesto de amor, porque nós somos uma entidade voluntária, e precisamos de ajuda, tá bom? Deixa eu ver, cadê Célia Guimarães? Ainda não tá. Deixa eu falar aqui com ela, pelo WhatsApp, ver onde é que ela tá. Ah, pronto. Tá chegando aqui agora. Para a gente começar, já convidei ela aqui, fazer parte desse bate-papo de hoje. E vocês participem, viu? Podem enviar perguntas para a gente. Hoje o nosso tema é o poder transformador da prece. Oi, Célia. Olá. Boa noite. É um Boa prazer, é uma noite. alegria estar mais uma vez falando sobre a prece, esse poder transformador, que a prece tem. É muito gratificante. Com certeza. A alegria é nossa, Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Célia, que é a nossa companheira lá do GESA, há muito tempo, uma das fundadoras, inclusive, Cheia de conhecimento para passar para a gente. E esse tema que é tão assim, tivesse a cara de Célia, porque é ela que nos traz a serenidade, a calma que a gente às vezes necessita, Ela que tanto nos aconselha. Então, hoje vocês vão se beneficiar de todo esse conhecimento, de Célia. Então, Célia, para a gente não atrasar mais, aproveitando que você já chegou, peço a você que faça a nossa oração inicial para pedir a espiritualidade, que nos abrace e nos permita É. iniciar essa atividade de hoje.
palavra é sua. Vamos tentar inspirar e respirar profundamente, porque nesse momento nós conseguimos uma paz interior muito grande através do inspirar e do expirar. E aí nós vamos aproveitar para esvaziar os nossos pensamentos, tirar as preocupações, as angústias. No momento nós estamos gratificados porque vamos estabelecer um elo com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, nosso irmão maior, que nesse instante estende as mãos sobre as nossas cabeças, e a Ele nós nos dirigimos para dizer: obrigado, Senhor, por esse momento onde reunidos estamos na busca do aprendizado, da melhora, do verdadeiro homem de bem, agradecendo porque estamos com saúde e aqui nos encontramos, agradecer pela presente encarnação, pela família, como também, Senhor, nesse instante, rogamos que a vossa misericórdia se faça por cada um de nós, por cada um dos nossos familiares, por cada um dos nossos irmãos que habitam o planeta Terra, principalmente aqueles que se encontram na agonia e na aflição dessa pandemia. Que Deus seja louvado, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, dando as boas-vindas, né? As pessoas que já estão aqui ligadinhas conosco. O Maior Barato, né? Selimar. As pessoas estão chegando aos pouquinhos, né, gente? Então, mais uma vez, reforçando, se quiserem enviar perguntas, fiquem à vontade. Então, Célia, esse assunto, né, como eu falei, que é tão a sua cara, falar sobre a prece, para a gente iniciar. E o pessoal fala assim, prece, oração, a prece pode ser de qualquer jeito. Então, eu queria que você definisse para a gente, logo de início assim, o que é a prece? Na sua concepção, o que seria a prece? Primeiro, a gente precisamos nos observar como estamos preparados para fazer a prece. É muito importante. Porque não devemos fazer a prece de qualquer jeito. Mesmo nós que estejamos sentados no metrô, no ônibus e num banco de um jardim, nós precisamos buscar esse interno nosso para poder fazer a conexão. Porque não existe prece se não existir, não pode existir prece sem conexão. Precisamos sim nos conectar. Nos conectar porque a prece é algo muito agradável a Deus. É o que mais agrada a Deus. É a única maneira que nós temos de nos comunicar com Ele. É a prece. E por isso, nesse momento, o recolhimento interno, por isso que Jesus diz, na hora da prece, pode entrar para seu quarto, mas é o quarto interno, o quarto do nosso coração, do nosso pensamento, para que possamos realmente estabelecer esse elo tão maravilhoso que é falar com Deus e com a espiritualidade. Então, você poderia dizer que a prece é justamente um elo, uma ponte, né? Um canal direto de comunicação com Deus. Sim, é o canal direto. E para isso precisamos estar preparados. Não é fazer a prece aleatoriamente. Você veja, tem um capítulo, é o capítulo 27 do Evangelho, que eu pedi, obterei um capítulo inteiro
durante a prece. Você veja que são vários os evangelistas que se proporam a falar sobre a prece. Tem uma parte de Mateus, tem uma parte de Marcos, tem uma parte de Lucas, onde eles explicam que devemos nos preparar, não fazer aquela prece de qualquer jeito, aquela prece de fantasia, para todo mundo perceber que eu estou orando. E meu coração, na realidade, não está na prece. O importante é o coração estar na prece. E com relação a pedir e obtereis, que é esse capítulo, né, especial da prece, nós precisamos também estar, além de estar conectado, vendo, observando, ouvindo o nosso pensamento, de que forma nós vamos fazer essa prece. De que maneira nós vamos pedir. Porque, às vezes, nós temos o hábito de estar muito ligado ao material. Esquecemos a nossa parte para que nós possamos estabelecer essa conexão. Como é que nós precisamos estar em condições para orar? Alguém está perguntando. Primeiro, o seguinte, a prece é um ato de adoração, nós sabemos, né? Então, sim, é um ato de adoração a Deus. Qualquer prece vai, claro, haver uma conexão. Aí você pode imediatamente me perguntar, mas nem tudo que eu oro, nem tudo que eu peço eu consigo. Deus não dá para a gente o que a gente quer. Ele dá para a gente o que a gente precisa. O que é que eu preciso nesse momento? Passar por determinada coisa para aprender. Deus não pode, senão ele não seria Deus. Se nós encarnamos e já trazemos conosco todo aquela nossa bagagem do que teremos que fazer, de que maneira nós teremos que nos comportar, e a gente foge disso, então nós não vamos cumprir a nossa tarefa de encarnado aqui na Terra. E aí a gente fica o tempo todo se queixando. Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Aí, muitas vezes, nós perdemos a fé e ligamos para alguém. Fulano, você ora para mim, porque nada que eu peço a Deus eu consigo. Mas é claro, às vezes a gente pede aquilo que a gente não precisa para melhorar. Deus dá para a gente aquilo que a gente precisa melhorar. Precisamos ter muito cuidado, porque, veja bem, às vezes se pergunta assim, a prece é um ato de adoração a Deus, como eu falei, né? Então, como é que nós podemos, é a oportunidade que nós temos que a nossa alma se aproxime de Deus. Então, como é que nós vamos fazer uma prece com o coração cheio de mágoa, de raiva, trazendo dentro de si coisas assim que só nos fazem mal espiritualmente? Então, para nós fazermos a prece, a primeira coisa, a gente precisa fazer uma asepsia espiritual dentro de nós. Então, se eu estou com tanto ódio, eu saio de casa com tanto ódio, com tanta raiva, aquela briga, aquela discussão horrorosa, aí eu me sento no metrô e digo, agora eu vou orar. Não, primeiro, nós vamos fazer uma asepsia na hora que sentarmos no metrô. Meu Deus, por que eu discuti, por que eu falei tanta bobagem?
Me perdoa, Senhor. Eu estou aqui arrependida, que meu coração não esteja com esse rancor. Tira de dentro de mim, mestre. Essa é a verdadeira oração no momento. Certo. Enviaram uma pergunta aqui para a gente. Enviaram uma pergunta para a gente anteriormente, que é mais ou menos o que a senhora está falando mesmo, se ela quiser complementar. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. O Livro dos Espíritos, questão 658, né, nos diz isso. Então, podemos dizer que existe uma maneira correta de orar, porque a senhora está falando aí como mais ou menos uma receita Inclusive, de bolo, na né? própria Evangelho, pedi obtereis, a primeira frase que diz assim para a gente: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Não é necessário que a nossa prece seja colocada no microfone. Não é necessário. A prece, ela é um momento interno, é um momento de intimidade, é uma oportunidade que a gente está tendo de conversar com Deus. Então, a partir do momento que eu, durante a prece, na hora que eu preciso estar tão conectada com Deus, eu preciso colocar na televisão, no rádio, ela perde o seu objetivo, que é chegar a Deus. Nem consegue ultrapassar as barreiras, porque já fica por aqui. O aplauso da prece já está por aqui. Então não vai chegar até Deus, nem a espiritualidade. Entendeu? Certo. Então, a senhora já falou o quê? Que a gente precisa ter uma asepsia, né, dos pensamentos, a questão da É. respiração, como a senhora colocou a princípio, né? Um local que é um local adequado, um local silencioso, né? Que você não se distraia para poder, então, você fazer essa conexão. Aí a gente tem aqui, aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Isso que fala o Livro dos Espíritos na questão 660. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre essa questão. Porque veja o seguinte, quando você automaticamente começa por uma asepsia ao seu redor, não é? Nós não vamos fazer uma prece em um determinado local onde nós não podemos nos escutar, mesmo calada. Então, essa asepsia é muito importante, até da nossa casa. Às vezes, é melhor fechar o nosso quarto, ficar aqui trancadinha, orando, do que estar lá fora, a televisão alta, o som alto. Às vezes as pessoas que estão em casa não respeitam o seu momento de fazer o seu evangelho, de fazer a sua prece. Então vá para seu quarto. Agora também é muito importante o quarto interno. Você se desligar de lá, fechou a sua porta, está no seu quarto, mas o seu quarto interior é um quarto muito importante. Muito bom. Né? Célia, temos aqui falando sobre a prece intercessória, né? Falada no Livro dos Espíritos, na questão 662, 664, 665 e 666. Da prece pelos vivos, pelos mortos e aos bons espíritos. Ela é diferente? Ou mais, por que algumas pessoas pedem a outras que orem por ela? Ou, por exemplo, a senhora mesmo vive, né, recebendo pedido. Célia, por favor, ore por mim, que eu estou precisando. Ore por minha mãe, sei o quê. Então, por que as pessoas, né, pensam isso? Elas são indignas de orar? A prece delas não vai chegar ao Pai? O que a senhora pensa sobre isso? Olha, primeiro o seguinte, nós precisamos confiar em Deus. A primeira coisa para a prece é a confiança. Se nós não confiarmos em Deus, é difícil. Por que que é difícil? Porque a prece não vai sair nem do nosso coração.
Aí, por que que aquelas pessoas às vezes pedem para orar? Muitas vezes assim, eu não tenho cabeça para orar. Quer dizer, um exemplo agora que eu tenho assistido constantemente, as pessoas que se encontram na UTI e seus familiares em casa. E às vezes os familiares dizem assim que está sem cabeça, não consegue orar. Gente, o horário é o momento mais importante, porque naquele momento a prece ultrapassa todos os limites e chega ao Pai, quanto mais ao hospital. E ali, com certeza, já existem equipes que se propõem a estar lá para melhorar aquele ambiente, não só daquele paciente quando nós estamos orando, como também todas as pessoas que estão ali naquele momento na UTI. Por isso que em nossas preces não podemos esquecer das pessoas que estão doentes, mesmo que não nos peçam, mas, sobretudo, para aquelas pessoas que nós sabemos que se encontram nesse momento, nessa pandemia, que nós sabemos que os hospitais estão 100% lotados, as UTIs também. Se precisa muito da prece. Agora, uma prece sincera, né? A gente, é uma prece com sensibilidade, com sentimento, com o consentimento do nosso coração. O nosso coração permitindo, sentindo esse momento que é tão importante. Não devemos orar só para nós. Nós devemos orar para os nossos, para os que são vizinhos a nós, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, nosso país e o nosso planeta. Senão, continuamos mais egoístas do que antes. Se eu me sento para orar e digo, Senhor, me abençoe, me dê paz, me dê saúde, pronto. Orar só para mim? E como é que ficam as outras pessoas que estão ao meu redor, que estão clamando nos leitos do hospital por um alívio? E aquela prece, com certeza, feita com tanto amor, com tanto carinho, vai chegar naquele leito. E aí vai ser amenizado até o desencarne. Porque quando nós oramos que alguém está muito mal e com dificuldade do desencarne, aquele grupo de espíritos vai ajudar naquele desencarne, que às vezes está tão complicado. Então, orar é, sobretudo, a gente não esquecer de que nós não somos sozinhos no mundo. Perfeito, nós somos uma multidão. Nós devemos pensar sempre em termos de humanidade. A gente precisa combater esse egoísmo que há na gente. Às vezes a gente só querer as coisas para a gente, só a saúde para a gente, só o bom para a gente. Não, todos. Porque a Terra só vai mudar a partir do momento que todos nós nos conscientizarmos que precisamos um do outro. Você veja Jesus, como ele pregou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente esquece de orar pelo nosso próximo? Não podemos, a gente tem que estar lembrando, né? Com certeza. A Sandra Mara aqui fez um comentário, deixa eu atrasar aqui. Orar é uma conversa sincera com Deus, né? É verdade, Sandra Mara. Ora Arte falou aqui, Dona Célia é puro amor, é verdade, ela é sim. E a Kel, verdade, devemos orar pelos mais necessitados. Perfeito, né? Ótima reflexão. Verdade, Célia. E só uma pontuação que você pode até colaborar comigo nessa pontuação, que fala que, assim, nas experiências que a gente tem, né, de encontros espíritas, de estudos, de atendimentos, né, de tratamentos, a gente observa como a espiritualidade fala que aquele que tem um laço mais afetivo com o outro, quando ele se coloca em oração, ela entra em mais ascendência, né? Na verdade, como você colocou aí, né? Apontou algumas questões. Por exemplo, se eu oro pela minha mãe, é ponto que a minha oração, o meu pedido, vai ser mais forte, né? Entre aspas, né? Isso se eu realmente seguir todos os caminhos que você pontuou até aqui, nesse momento, né? Porque o meu laço afetivo com ela é mais intenso
do que você, né? Mas, apesar disso, a gente vê pela literatura e pelas nossas experiências também de que orar, mesmo por um desconhecido, tem a mesma intensidade do que você acabou de falar, né? A gente orar pelas pessoas que estão nos hospitais, que estão desencarnando. E que se, na verdade, é uma peção minha que eu tenho, não sei se você vai concordar comigo. Se todos nós estivéssemos fazendo isso, eu acho que esse momento de pandemia, com certeza, já teria um outro rumo, uma outra forma, né? É porque as pessoas acabam Exatamente. se, né, se envolvendo nas dores, ou em si É. mesmo, que você acabou de falar, infelizmente, no nosso egoísmo íntimo, e não prolifera isso, né? Então, você acha que, nesse momento de pandemia, qual seria o caminho, né? Através da prece e da oração, para a gente chegar a uma coisa melhor. O que é que você acha sobre isso? Exatamente, porque nós não temos outro meio que não seja a prece. Não temos. Porque nós não podemos visitar. Nós não podemos ir no hospital. Nós não podemos sepultar os nossos amigos. Então é oração. E viver em estado de oração, procurar não se aborrecer. Porque às vezes nós brigamos por uma coisa tão boba. Nós discutimos por algo que não tem por que discutir. Então vamos evitar o aborrecimento, a discussão, vamos estar em estado de oração. Você pode dizer até a outra pessoa, você está com vontade de brigar, mas eu não estou, minha irmã, eu não quero me contrariar. Dizer assim do fundo, diga com a alma. Não adianta dizer brigando, eu não quero brigar. Não, diga com a alma. Meu irmão, eu não quero brigar com você. Porque aí sim você consegue se manter em paz o dia todo, não é? Por pior que seja o problema que chegue até você, por pior notícia, se você estiver bem, você vai conseguir amenizar a dor que nesse momento você vai passar. Porque a oração, ela ameniza. A oração nos ameniza de todas as dores, de todos os problemas. Não é que ele vai tirar o problema. O que é que a oração vai fazer? Vai nos fortalecer. Nos fortalecendo, fica mais fácil a gente ultrapassar todas essas barreiras, principalmente a barreira desse momento tão difícil. Porque é uma barreira que nós estamos passando. E outra coisa, muito importante, essa barreira da pandemia veio para todas as classes sociais. O indivíduo pode ter o dinheiro que tiver, ele não conseguirá comprar vida porque não tem remédio. O dinheiro ajuda muito, mas não é tudo. Então, para que nós amenizemos esse momento, vamos conseguir, vamos construir essa paz interna. Ninguém suporta mais, né? Como diz a música. Vamos atrás, vamos buscar isso. É difícil, eu sei que é difícil buscar, porque tem momentos que é difícil. Mas a gente pode dizer para nós mesmos, eu não quero isso para mim. Nós vamos passar tanto tempo aqui na Terra, é tão pouco tempo. Por que a gente não procurar amar mais, perdoar mais, conviver mais? Essa sim, a eterna oração. Entendeu? A nossa eterna oração é estar o tempo todo buscando essa paz para sermos o homem. Esse homem de bem é que nós precisamos ser. Né? A A Mônica cada dia. Moraes, isso. A Mônica Moraes falou aqui, enquanto você realmente já estava respondendo sobre o fortalecimento, né? Ela, quando oramos e não obtemos êxito, a oração foi feita de forma errada ou não existe isso? Aí você falou do fortalecimento, né? Quer comentar? Fortalecer para a gente passar aquela fase, porque o problema é que nós não queremos sofrer. E nós precisamos passar por determinadas coisas. Então, para se passar por determinadas coisas, o que é necessário? A gente orar, porque a gente se sente
amenizada. Há uma tranquilidade maior para a gente aceitar o problema. Mas quando a gente não ora, que a gente entra no desespero, é muito complicado. E até a Exatamente, a lucidez, né? oração A acalma a lucidez. alma, né? A oração acalma a alma, a nossa alma. Isso, E a nossa alma precisa de calma o tempo todo. Não é nos momentos difíceis. É nos verdade. momentos também de decisões, de determinadas decisões. O que é melhor para mim? Não é que aquele momento ali seja tão difícil. Não estou falando só da doença, mas do momento do desemprego que está geral no mundo inteiro. No momento da falta de dinheiro, da falta de dinheiro para pagar as contas. Não é? Que a gente olha assim as contas chegando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Orar. Porque vai chegar um momento que nós vamos que tomar uma decisão. É isso mesmo. A Paula está aqui dizendo: minha avó dizia que prece é doação de amor. É isso mesmo, Paula. É, A, é. a Sheila Orofino está falando: verdade, a oração egoísta impede a evolução. Verdade, Sheila, obrigada pela sua participação. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Uhum. Ah, a Sheila está aqui comemorando que a mãe tomou a primeira dose da vacina. Parabéns, Sheila. É isso aí, saúde para ela, né? Então, Célia, retomando esse pedacinho que você falou aí, eu acho É. super importante de que a prece não deve ser feita, né, no decorrer da doença ou do problema, mas como um ato contínuo, né, e diário, essa interlocução com Deus. Queria que você falasse mais sobre isso, Uhum. porque realmente nós, como um todo, né? Se não tem essa disciplina, esquece isso. E aí só procura Deus na hora da aflição. Mas não, É. como você falou, é um remédio que você vai tomar todos os dias para justamente lhe fortalecer para as provas que vão surgir, né? Mas aí a palavra é sua. Eu estou lembrando aqui de um trecho do Pai Nosso que diz assim: perdoai, Senhor. É bom a gente fazer uma reflexão. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa, Adriana? Eu fui grosseira com a Adriana no zap. Eu falei uma frase assim tão grosseira com a Adriana. Eu tô orando ali, me lembrando depois. Passa um zap para Adriana. Adriana, eu fui tão grosseira com você. Eu gostaria que você me perdoasse. Olha que coisa bonita a gente reconhecer que a gente errou e pedir Verdade. perdão, não Poucas é? pessoas têm essa Porque coragem, né? Mas é. Mas eu acho que quando nós resolvemos pedir o perdão, é porque nós nos tornamos grandes corajosas. sim, Só o corajoso pede perdão. Só o corajoso perdoa. Porque às vezes as pessoas ficam 20, 30 anos com algo dentro de si que não perdoa. Agora, o que adianta rezar 500 Pai Nosso, mas não consegue perdoar? Aí vocês devem estar assim se questionando, mas às vezes o perdão de determinadas coisas é muito difícil. Coração, Senhor, olha meu coração. Eu preciso perdoar, eu necessito do perdão, Senhor. Me ajude a perdoar. Me ajude, Senhor, que eu tenha força, coragem de perdoar. Isso é muito importante. Vai chegar um momento que, sem perceber, a gente tem a coragem e liga. Adriana, eu estou te ligando para que você me perdoe pela grosseria que eu lhe fiz. Né? Pode levar um tempo, mas vai chegar um momento que a oração vai bater forte dentro da gente. Poxa vida, Adriana, me perdoe. E até a Adriana pode não querer me perdoar, que a depender do que eu fiz a ela. Mas é um problema de Adriana não me perdoar. Mas eu já me humilhei, já passei a humildade, eu tive a humildade, não é humilhação. Pedir perdão não é se humilhar. É ter humildade de pedir ao outro. Me perdoe, minha irmã. Agora, se o outro não quer perdoar,
não podemos fazer nada. Ore também, É, que um dia ele vai conseguir lhe perdoar, eu tenho certeza. E teremos, com certeza, um mundo melhor. Já que nós estamos aqui, que aqui é a grande escola, a prece é um dos maiores, eu digo assim, artigos, um dos maiores, assim, livros bem editados que nós podemos fazer diariamente, a gente ali fazendo essa coletânea de preces espontâneas. Nossa, não vamos atrás de livro, atrás de prece decorada, porque às vezes a gente não está nem prestando atenção. Lembra da é história? verdade. Senhor, Zé está aqui. Olha eu aqui, Senhor, pedindo a sua bênção. Senhor, eu estou aqui, precisando das suas bênçãos e do seu perdão, Senhor. Olha a diferença. Aí a gente fica, às vezes, o dia inteiro em oração, o dia todo. Não, hoje eu estou o dia todo em oração, não sei quantas orações. Aí você está ali, Pai Nosso que está no céu, e a roupa que está na corda, e preciso desligar a máquina. Então, na hora da prece, a gente tem que se desligar de tudo e se conectar com algo. Deixo aqui do Evangelho muito interessante. Sim, O Pai Nosso, por exemplo, ou conversando com Deus. eu não entendi a pergunta. Deixa eu repetir aqui. Ao iniciar a prece, como devemos iniciar? Orando o Pai Nosso, por exemplo, ou só conversando com Deus? A Patrícia da loja Mal Barato. Veja bem, as duas são extremamente válidas, desde que você esteja sentindo. Quando você se refere, Pai, eu estou aqui, nossa, está selada a relação, muito selada. E quando você diz Pai Nosso que estás nos céus, também está selada a oração. Ou quando você diz Senhor, eu estou aqui diante de vós, com tantas coisas para agradecer, foram tantas benesses no dia de hoje. Olha que oração maravilhosa. O ar que eu respiro, o alimento que eu tive, a cama macia, um cafezinho quente agora de manhã. Senhor, eu estou tendo o que fazer, o que trabalhar. Obrigado, Senhor. Olha que prece que a gente fala com o coração, não é? É porque às vezes nós nos ligamos muito na prece material. Esquecemos que a prece é o elo espiritual. Nós precisamos, às vezes nós estamos desempregados, né, passando por determinada coisa, Senhor, que vossa misericórdia chegue até mim. Me socorra nesse momento. Eu estou desempregada, tudo bem. Mas aquela materialidade que a gente, às vezes, busca sem necessidade. Então, a nossa relação com Deus é uma relação de amor, sem interesses. É uma relação de bênçãos, de fraternidade, de amorosidade. É essa a verdadeira relação com Deus. Nós com Deus. Verdade, que bom. Eu queria contar uma coisa da minha infância, né? Que eu ainda nem era espírita, eu era católica, minha mãe era católica fervorosa. E aí ela cobrava muito essa questão do se confessar, né? Não, gente, eu não estou aqui criticando a religião, não. Estou falando uma coisa minha, viu? E aí, tem que confessar com o padre seus erros, seus pecados, isso aqui para pedir absolvição. Aí eu mesmo me falava assim, mas precisa eu falar para ele? Eu mesmo tenho que me recriminar, minha mãe. Eu vou falar com Deus, eu vou contar tudo para ele. E aí, nessa época, ela não entendia, né? Muito bem. E aí veio o Espiritismo e que me consolou de que eu estava fazendo a coisa certa, no sentido assim, não adianta realmente você se desabrochar, falar para o outro o que você às vezes não está sentindo. Então, essa conversa que você está falando aí, esse canal direto com Deus, com Jesus,
é ele que deve existir, porque aí você não tem como mentir para si mesmo, né? Você vai falar a verdade. E aí você vai escutar mentalmente o que ele está querendo dizer, não é verdade? E o Pai sabe de tudo, não é? Não adianta. Não adianta a Com gente esconder, certeza. porque Deus, Jesus, sabe de todas as coisas. Até o nosso anjo guardião. Ontem eu estava falando, ontem eu fiz o trabalho com o anjo guardião. Converse com seu anjo guardião na hora que você Sim. tiver com a dificuldade. Eu preciso tanto, meu anjo guardião. Eu sei que está próximo de mim. Me ajude. Que caminho eu devo tomar? Eu te agradeço se você me der um caminho que seja o melhor para mim. Mas também, Senhor, ajuda os que precisam, né? Minha família, são tantos que precisam. Os meus amigos, aquelas pessoas que estão lá fora. Converse assim, com amor. Gente, a oração, ela tem que ter uma pitadinha de amor, uma pitadinha de generosidade. A gente às vezes quer a generosidade só para nós, quando na realidade a gente precisa ser generoso com o outro. E esquecemos, né? Orar também é a gente ser generoso com o outro que está necessitando da prece. É É isso? verdade. Olha, tem É. uma passagem aqui de São Marcos que é muito interessante. É o capítulo 6, capítulo 27, versículo 5 a 8. Não afeteis orar muito em vossas preces, como os fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. Então, aquelas orações que às vezes a gente fica na capela, eu também estudei em colégio religioso, às vezes a gente ficava tanto tempo ali, o padre botava, a gente vai rezar o Pai Nosso 20, 30 vezes. Eu rezava contando nos dedos, mas nem sabia. Então, São Marcos nos chama atenção aqui nesse trecho. Não adianta fazer preces imensas, porque o ser humano, ele tem um período que ele está ligado. Depois de certo período, ele se desliga. Então, para que preces intensas? A prece, ela não pode ser, nem a meditação deve ser aquela meditação muito prolongada, porque nós nos desligamos da meditação. A gente vai até certo ponto e chega em certo ponto, nem todas as pessoas estão preparadas. Aos poucos, até nós vamos nos preparando. Se nós tivermos 5 minutos de prece diariamente, Jesus, estou aqui, viu? Obrigado por hoje. Aí a gente aumentando os minutinhos, aí o que que acontece? Nós vamos nos acostumar a pensar em Jesus, em pensar na espiritualidade e no nosso anjo guardião, que ele não nos abandona, está o tempo todo ali junto da gente, né? Então, Verdade. vamos apelar para ele. É isso aí. Tem um companheiro nosso, né, que já desencarnou, Raimundo Nonato, que dizia: olha, o anjo da guarda está aí para trabalhar com vocês, ele está aqui para ajudar. Chame ele. No sufoco, chame ele para trabalhar, porque é o trabalho dele e ele vai querer fazer com a maior boa vontade. Então, é como se ela está aqui falando: vamos nos acostumar a conversar com os nossos guias, nossos mentores espirituais, nosso anjo da guarda, porque ele está junto da gente, ele está aqui com essa missão para isso. Então, vamos chamar por ele, chamar por Jesus, por Deus, principalmente nesses momentos. Então, a gente está chegando ao final por conta do nosso É, tempo, Célia, mas, assim, certo. vou te dar a palavra para você deixar a mensagem final para esse momento tão doloroso que a gente está passando, que é o remédio, é esse que você está aqui falando hoje sobre isso. Prece, oração, está diretamente conectado, porque é só assim para a gente conseguir compreender e para a gente ter a leveza, a serenidade necessária. É como Moraes falou há pouco, às vezes nossas preces não são atendidas, mas isso não significa que Deus não escutou a gente. Ele não deu compreensão, ele não deu serenidade, ele não deu força e principalmente compreensão das coisas.
Então, eu quero passar para você, deixar sua mensagem final para esse momento que a gente está passando. E uma boa noite para todos. Célia, a palavra é sua. Ah, só um minutinho. Rayana está aqui falando. Rayana está colocando aqui algo importante que você comentou. A distração durante orações longas é uma realidade. Sempre me culpei por me distrair. Então, Célia, já na sua palavra, já dá essa dica aí para a Rayana, né? Que não existe culpa, existe justamente a técnica, né? A repetição. Célia vai falar com você sobre isso também. Pronto, Célia, a É, palavra é sua. pois é, não é o 60, leva 1 minuto ali, ora. No outro dia, 2 dias depois, já bota 2 minutos e ora. Até o dia que a nossa mente, o nosso pensamento vai se educar e não vai fugir, sabia? Não foge. O pensamento, no dia que ele se adaptar, se acostumar com esse momento da prece, ele vai sentir falta. E cadê ela que ela hoje não fez a prece? Que hora vai fazer? Entende? Isso é muito importante. Eu vou fazer a prece? Não, né? Não? Não, Então para eu você quero deixar agradecer. isso, deixar sua mensagem É, para as pessoas que estão a minha assistindo. mensagem na noite de hoje é de otimismo. Não podemos perder o nosso otimismo, a nossa alegria, o nosso sorriso. Não podemos deixar de sorrir para o outro. A fase está de muita tristeza e, sobretudo, de gratidão. É uma fase de gratidão, porque nós estamos em isolamento, estamos passando essa fase de muitas dificuldades, mas não estamos sozinhos. Estaremos bem acompanhados se nós nos lembrarmos de que Deus é infinitamente misericordioso para tudo aquilo que nós precisamos. Então, uma boa noite, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar com vocês na noite de hoje. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Boa noite, gente. Foi muito bom estar com vocês. E Célia estará aqui outras vezes, né, com a gente também, falando de outros assuntos. Mas foi ótimo. Uma boa noite a todos. Um final de semana de muita paz, de muita prece, de muita oração. Vamos seguir as técnicas que Célia deu aqui agora, né? Vamos nos acostumar, faz um pouquinho no dia, um pouquinho no outro. E aí a gente daqui a pouco está envolvido com esse manto de amor, de luz, que Jesus só quer isso. Muita paz para todos nós. Então, uma boa noite para todos. Por mais lives assim, né, Patrícia? É isso mesmo. Então, fica aí o nosso abraço, o nosso abraço carinhoso para vocês, com a certeza de que Jesus está junto conosco sempre. Nunca esqueçam isso. Com E chama o certeza. anjo da guarda. Chama o anjo da guarda para junto da gente, que ele quer estar com a gente sim. Uma boa noite. Boa noite, Célia. Um abraço. Boa noite.